Boa tarde, somos alunos da Univesp do curso de Engenharia Polo Tarumã, grupo ST2. Eu mesmo é composto pelos alunos Luiz, Luciene, Williams e Joab. E estamos aqui para apresentar o nosso projeto do segundo bimestre. O tema do projeto é Clima, Ambiente e Sociedade. E o título do nosso projeto é a emissão de CO2, o aumento da temperatura e o impacto na sociedade. Ao falarmos sobre clima e ambiente e pesquisarmos sobre esse assunto, percebemos que existem diversos fenômenos que influenciam nas mudanças climáticas. Alguns desses fenômenos são naturais, mas estão sendo intensificados com as ações humanas, gerando grandes problemas para o meio ambiente e a sociedade. Os principais causadores das mudanças climáticas são o efeito El Niño e La Niña, que ambos são fenômenos atmosférico-oceânico e são um dos principais causadores das condições meteorológicas análogas, causando secas e chuvas extremas, afetando a circulação atmosférica de toda a Terra. As enchentes é outro grande problema enfrentado pela sociedade. Este é um fenômeno natural, mas que pode ser intensificado pelas ações humanas no meio ambiente e pode trazer grandes prejuízos para a sociedade. O desmatamento, que vem se intensificando cada vez mais, é um fator que contribui com as mudanças climáticas, causando perda da biodiversidade, contribuindo para o aquecimento global e a redução da ciclagem da água. E o último grande causador, principalmente do aquecimento global, é o efeito estufa, que resulta do acúmulo de gases emitidos na atmosfera, como por exemplo o acúmulo de gás metano, o acúmulo de gás do dióxido de carbono, e este último, o principal problema abordado nesse projeto, por motivo do aumento da emissão do mesmo na atmosfera ter se intensificado nos últimos anos. Solução para o problema da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Cientistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, descobriram que os ouriços do mar, para formarem suas carapaças calcárias, retiram o dióxido de carbono dos oceanos usando o níquel. E mais uma vez, devemos apenas olhar para a natureza para encontrarmos uma solução para um problema criado pelo homem. Fazendo a fumaça repleta de gás carbônico passar diretamente por uma solução aquosa rica em nanopartículas de níquel, obtemos carbureto de cálcio, uma substância inofensiva para a natureza e ainda útil, pois é matéria-prima para o giz, o gesso e o cimento, por exemplo. Essa solução não é adequada aos veículos, pois não pode ser adaptado ao escapamento, porém é excelente para as indústrias, outra grande emissora de gás carbônico na natureza. O sistema é renovável. Uma vez separado o material calcário, que é mais pesado que a água, o níquel pode também ser separado por um processo magnético e novamente reutilizado, o que torna o sistema mais barato. Problema 2. O aumento da temperatura nas cidades de pequeno e médio porte. Partindo da análise do problema 1, diretamente relacionado ao clima e ambiente, chegamos ao problema 2, mais específico voltado à sociedade. Observamos um estudo feito na cidade de Presidente Prudente, a 550 quilômetros de São Paulo. Trabalho realizado pela Unesp de Presidente Prudente, feito por profissionais da área de geografia, coordenado pelo professor João Lima Santana Neto, denominado Estrutura Térmica das Cidades de Pequeno e Médio Porte do Estado de São Paulo, constatou que em 48 anos, o número de dias com temperaturas acima de 30 graus aumentou de forma significativa. Entre 1961 e 1990, foram 160 dias de intenso calor, enquanto que entre 1990 e 2009 foram 183 dias.
aumentando em 22 dias o calor intenso de um período para o outro. Segundo o estudo, há duas principais causas para esse aumento. Uma é o aquecimento global de forma geral, a emissão desenfreada de CO2, como já vimos no problema 1. Outra seria a expansão territorial urbana, sendo utilizados materiais construtivos inadequados que geram inércia térmica, absorção de calor colaborando para o aquecimento, além de provocar a diminuição das áreas verdes e espaços públicos arborizados que colaboram para a absorção de CO2. Na zona rural, as áreas mais quentes são as que o solo fica exposto sem cultivo, como por exemplo, as áreas de plantação de cana, sendo queimadas e cortadas, ou a pastagem seca. Como consequência desse aumento de temperatura, as temperaturas mínimas aumentaram, ou seja, noites cada vez mais quentes. Invernos menos rigorosos, diminuindo os dias de frio intenso. O aumento significativo do consumo de energia por conta do uso excessivo de refrigerador, ventiladores e ar-condicionado. Aumento também do consumo de água, com diversos banhos ao dia e utilização com mais frequência de piscinas. E tem ainda a alta incidência de doenças relacionadas ao calor, como estresse ou desconforto térmico, causando náuseas, fraqueza, alterações na circulação sanguínea e pressão, câncer de pele, entre outras, afetando inclusive na qualidade de vida da população, obrigando a mudanças de hábitos. Analisando esses dados, vamos apresentar uma possibilidade de solucionar este problema. Para amenizar o problema causado pela alta emissão de CO2 nos centros urbanos, é proposto um protótipo de captação de CO2, que seria instalado ao longo de vias públicas, principalmente nas ruas de maior movimento, a fim de diminuir o impacto negativo que a poluição tem sobre a população que circula e vive nesses centros. O protótipo das árvores artificiais seriam nada mais que filtros instalados em vias públicas que, através de membranas especiais, captariam o CO2 do ambiente, fazendo justamente o papel de uma árvore natural, que, entre outros processos, retira o CO2 do ambiente para a transformação de biomassa. O uso de membranas para separação dos componentes gasosos é um conceito recente e pode ser utilizada na separação de CO2 do gás de combustão em sistemas de pós-combustão, ou seja, ela pode ser usada para captar o gás carbônico gerado pela combustão de um motor ou de um automotor, que é liberado livremente na atmosfera. As membranas são barreiras semipermeáveis com a capacidade de deixar passar alguns componentes e reter outros, através de vários mecanismos diferentes. As membranas podem ser constituídas por diferentes tipos de materiais, que podem ser orgânicos, no caso dos polímeros, ou inorgânicos, carbono, zeolito, cerâmica, ou metal, porosos ou não porosos. Uma membrana considerada altamente vantajosa para a captura de CO2 deve ter sua concepção baseada nas seguintes características. Ela deve ter alta permeabilidade para gás carbônico, resistência tanto química como térmica, resistência ao envelhecimento, resistência à plastificação e um custo efetivo relativamente baixo para a implantação do projeto. Para um país como o Brasil, a membrana feita de cerâmica seria a mais recomendável, pois o material é de ampla quantidade e o custo-benefício relativamente abaixo. Esse material suporta altas temperaturas e tem uma alta resistência. Já que o protótipo, de modo geral, é englobado na ideia de sustentabilidade, é proposto que toda a energia necessária para fazer o projeto funcionar seja provida da energia solar ou eólica. O gás carbônico captado das árvores artificiais pode ser armazenado em tanques de contenção pressurizados ou até mesmo captado por tubulações que levariam a usinas de tratamento de CO2, para posteriormente serem tratados e vendidos para indústrias alimentícias,
principalmente cervejarias e plantas de produção de refrigerante que usam CO2 para a fabricação dos produtos. Atualmente, uma carga de CO2 tratado, ou seja, com 99,6% de pureza, com cerca de 20 mil quilos de gás, é vendida por volta de R$40 mil. Resumidamente, o protótipo funcionaria em duas etapas. Em primeiro plano, o protótipo seria colocado ao longo de vias urbanas, no caso nas ruas, para facilitar a captação de CO2 emitido, pois ficariam ao lado da fonte geradora, no caso carros, ônibus e motos. Através de um sistema de sucção movido por um motor, similar ao que acontece em um aspirador de pó, o ar seria puxado em direção às membranas de cerâmica, onde parte do CO2 existente no ar seria aprisionado, e logo em seguida levado a um reservatório ou a um sistema de tubulações para posterior captação e tratamento.